Oportunidades. Apoio Cultural Usina de Imagem e FUCAP Business School. Olá, estamos começando mais um programa Oportunidades e hoje nós vamos falar sobre a corresponsabilidade universal como propósito de vida para buscar soluções para um mundo de crises, no plural mesmo, tá? Crise econômica, crise financeira, crise social, e eu estou falando aqui do mundo todo, crise ambiental, crise política, crise de valores, crise de liderança. O que pode acontecer? Qual o reflexo disso tudo nos países, nas organizações, nas empresas, nas pessoas, nas famílias? Para responder essas e outras perguntas, nós convidamos hoje um ativista do desenvolvimento humano, Sidenberg Rodrigues, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Sidenberg. Boa noite, Guilherme. Obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ok, antes do debate eu gostaria até de falar um pouco mais de Sidenberg, né? Sidenberg, ele é músico, poeta, escritor, escultor, videoasta, gerente geral de sustentabilidade e de relações institucionais da ArcelorMittal Brasil, e também membro honorário da Academia Brasileira dos Direitos Humanos. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. E acima de tudo, como eu já disse, ele é um ativista dos ideais de transformação e da evolução humana. Ele gosta de ser chamado de Cid. Se eu chamar você de Cid aqui no programa, não tem problema. Prazer. Né? Cid fala muito de espiritualidade nas gestões, nas relações, gestões corporativas. Nós, um tempo atrás, fizemos até um programa sobre liderança e espiritualidade, um programa muito interessante. E Cid busca também e aponta para as pessoas uma ideia melhor de propósito de vida. Atualmente, ele tem falado muito da expansão da consciência humana e fala também sobre fraternidade e conectividade universal. É isso mesmo? Isso aí, Guilherme. Eu poderia falar mais coisa aqui, mas eu preciso começar o programa. Então, o programa Oportunidades está começando. Cid, mais uma vez, obrigado por você ter vindo hoje aqui para falar sobre esse assunto que eu acho bastante interessante, né? Essa corresponsabilidade universal. Parece que tudo está interligado. Quando eu falei daquelas crises, né? O mundo em crise, uma crise está interligada com a outra. Aí eu faço a seguinte pergunta: o pensamento coletivo, a atitude coletiva, essa conectividade universal ajuda a ter um resultado positivo para isso tudo? Então, Guilherme, primeiro eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Você é uma das melhores interlocuções que eu tenho na TV, brasileira e internacional. Eu gosto muito de você e da sua maneira de ver o mundo. Com certeza, sim, porque a gente observou, na verdade, uma policrise. A primeira reação do mundo foi um susto. Acho que ninguém estava preparado para uma crise ambiental, né? Estamos falando do aquecimento global especificamente, junto com a crise de valores, uma crise de liderança, crise financeira, crise econômica, crise de diversa ordem aqui. Muito passando pelo comportamento, né? A crise ambiental, por exemplo, que é o aquecimento global, que na COP22 Marrakech, a ONU colocou que a temperatura do mês de referência ficou 1,35 graus acima, a gente já está vendo reflexo, né? Ontem, por exemplo, a gente viu uma notícia que na Austrália a temperatura esteve em torno de 48 graus, né? No Japão está se perdendo corais por causa da elevação da temperatura do mar. Rio de Janeiro, sensação térmica de 52 graus. Está claro que a ação humana está trazendo todo esse desafio para a gente mesmo. E a ação humana pode resolver também. Exatamente. Por isso que a ideia, quando você coloca a corresponsabilidade universal, eu acho que vem muito disso, porque assim como a ação coletiva, global, mundial, ela está causando um problema sistêmico no planeta, a ação individual, né, de cada um, de todos e cada um, é que vai responder pela solução. Você vê a crise de valores. A crise de valores depende de caráter, né, individual também. Né? A quantidade de lixo no mundo, né? A quantidade de gerar lixo, o consumo não consciente, né? Cada vez mais gente querendo cada vez mais coisas, com consequência imprevisível, derretimento de geleira e etc. O que está acontecendo. Só para falar da vertente ambiental. Na parte financeira a gente vê aí um limite de expansão do sistema, o capitalismo migra do status de antropofágico para autofágico, ele está comendo ele mesmo, ele não consegue mais gerar emprego, consequentemente não gera renda. Sem renda você não tem consumidores, né? E consequentemente degradação social, não em pessoas, cada vez mais gente em conflito,
quer seja pelo terrorismo, o próprio conflito com a lei, as prisões estão lotadas, a gente não está conseguindo equacionar essa problemática ainda no mundo inteiro. Nós temos migratórias, ondas migratórias, fluxos migratórios, com dificuldade de equacionamento, os sistemas humanos estão tendo uma sobrecarga grande. Então a coisa passa por uma questão, porque se a gente pensar assim, onde é que está a gênese disso tudo, né? A gênese do sistema capitalista é a ganância, é a acumulação excessiva. Isso aí é nítido e notório para todos nós. Agora, quem é o capitalista? O capitalista é o que detém os meios de produção e quer lucro estratosférico a qualquer custo, a acumulação, porque o desequilíbrio econômico gera desigualdade social. Mas também o capitalista é aquele que já tem apartamento e ganha auxílio moradia, já tem roupa e ganha auxílio paletó, ou nós queremos ter 2, 3 carros na garagem. Então a gente tem que parar e pensar um pouco, esse pensar coletivo que você coloca é importante, porque depende fundamentalmente de um coletivo que pensa de forma esmerada individualmente, para que esse coletivo flua a contento dentro de um tecido social. Lembrando aí o Zygmunt Bauman, que morreu aí essa semana, né? A gente está muito triste, inclusive, por isso. A modernidade líquida potencializada por essa loucura tecnológica, essa correria tecnológica, nos mostra que houve uma disruptura tecnológica, mas uma linearidade moral. Enquanto a tecnologia está dando um salto de evolução, e cada vez mais ficando mais rápida, e cada vez ficando menor e ficando mais hábil, a moral parece que ela está estagnada. A moral é a gente se dar conta de que tem algo fora da gente. Existe uma corresponsabilidade pelo que está fora da gente. Então, eu acho que, nesse ponto, e respondendo a sua pergunta mais objetivamente, passa por se dar conta de que existe alguma coisa fora de mim, não existe só eu que acumulo, que consumo, né? Existe todo um ambiente que precisa de equilíbrio, com base na minha atitude e no meu comportamento. Nessa corresponsabilidade universal, eu estou lembrando aqui que você, como um gerente geral de um setor da ArcelorMittal Brasil, foi feito um vídeo, né, mostrando essa corresponsabilidade institucional, né? As instituições interligadas em busca de soluções, né, para várias crises que a gente já até citou algumas aqui. Eu tenho um VT que, você que é o autor desse VT, inclusive, e eu vou mostrar para o telespectador ter uma ideia dessa corresponsabilidade para a gente discutir melhor a partir desse VT. Vamos ver então. A corresponsabilidade é isso, é fazer junto, é estar junto, estar próximo, estar acompanhando. Mas o acompanhando mesmo, é estando ali, dizer o que eu posso fazer. É a forma através da qual a ArcelorMittal implementa a sua estratégia de responsabilidade social corporativa, né? Na medida que a gente ajuda a potencializar o impacto dos projetos realizados das ações das instituições públicas e do terceiro setor. Quando a gente faz parceria, e a gente acredita muito nesse conceito, a gente só trabalha com parceria. Quando a gente faz parceria e encontra empresas como a ArcelorMittal, que faz realmente essa coparticipação, cogestão, a gente aprende, né? O terceiro setor aprende, as organizações aprendem, porque a empresa tem essa expertise desde sempre, de gestão, de contabilidade, de finanças, né? Essa visão mais empresarial e de melhor aplicabilidade do recurso, né? E a gente tem essa visão social, que sabe onde está o problema e tem ideias de como resolver junto com a comunidade. Então, quando você junta essas duas expertise, você atinge um objetivo muito melhor. O terceiro setor ganha e a empresa ganha, porque ela consegue uma responsabilidade social mais efetiva. Eu costumo dizer que a relação próxima, de conversar, de ouvir, de entender o outro lado, qual é a proposta. Então, quando a gente começa a conversar, né, a gente começa a estabelecer um elo de confiança. A nossa visão é que essa corresponsabilidade, essa parceria precisa continuar. Nós já temos no Brasil experiências de medição, né? Quando se pega uma escola em que se desenvolve emocionalmente as crianças e os professores, nessa escola, em relação a uma que não fez isso, você tem 30% a mais de aprendizagem cognitiva. O programa Trabalho, Justiça e Cidadania em Minas Gerais teve uma grande alavancada no ano passado, exatamente por causa da parceria com a ArcelorMittal.
Foi graças ao patrocínio que eles propiciaram para o programa que nós conseguimos atingir 9 escolas municipais de Vespasiano, jovens de periferia que tiveram acesso a noções de direitos fundamentais e de direito do trabalho. E isso resultou, assim, de uma forma maravilhosa nessa juventude, não só na juventude, como entre os professores e na comunidade como um todo. Preciso sempre observar o princípio da subsidiariedade, que é um princípio cristão. O que significa? Deixar a cargo da pessoa, não é, ou ente menos amplo, fazer tudo o que ele pode fazer e que ele tem condições de fazer, respeitando a sua autonomia, mas quando ele chega no limite, é necessário o suporte daquele ente que é mais amplo, mais robusto. Então, trabalhando no sentido de complementariedade. A corresponsabilidade surge nessa perspectiva. Hoje nós estaríamos na rua, se não fosse a pastoral. Porque realmente a sociedade se incomoda. A população de rua incomoda a sociedade. Muitas vezes passou assim na maloca, assim, tem uns que davam até a volta para não passar perto da gente. Dá até a volta para não passar perto. O outro não está aí para te agredir, o outro está aí agredido, violentado. Aí que vai doendo mais ainda o coração da gente, está mais revoltado ainda, né? A gente encontra na rua uma situação de extrema miséria, mas também é uma situação de muita vida. Né? Quando a gente fala da vida é porque a gente reconhece sinais de vida que acontece no meio do sofrimento da rua. As pessoas são capazes de dividir a sua própria marmita. Se está uma pessoa com fome, ele guarda comida, ele guarda cobertor, ele leva o outro no hospital. São sinais, né, de muita solidariedade que existe com as pessoas e que aí, isso são sinais de vida, são sinais espirituais, são sinais que nos ajudam e nos convertem, nos ajudam a viver de uma forma diferente. A função de uma instituição que tem um porte macropolítico ou macroeconômico, como é o Conselho Nacional de Justiça, que agora fez uma resolução, como é o Tribunal do Rio Grande do Sul, que agora tem um programa oficial de implantação de justiça restaurativa, como é a ArcelorMittal, que tem um programa de corresponsabilidade social e que apoia ações nesse sentido. A contribuição ela não é necessariamente material, ela é extremamente relevante do ponto de vista simbólico, porque quando os grandes líderes institucionais apontam esse caminho, é possível que eles abram passagem para uma grande transformação. A participação dos juízes no programa e da ArcelorMittal nesse programa, eu acho que é movida pelo mesmo objetivo, que é a preocupação com o social, com um país melhor, com uma juventude mais consciente, não só de seus direitos, como dos seus deveres também. Então, esse que é o grande diferencial na atuação da empresa ArcelorMittal e que a gente gostaria de ver em tantas outras empresas. Muito bom, parabéns. Diante do que foi visto aí, diante do que nós mostramos aí, você acha que está faltando mais compaixão, espírito de compaixão e amor pelas pessoas, pelo meio que as pessoas vivem também? A compaixão é a raiz emocional da responsabilidade. Se a gente deixar só a gestão, o negócio, a gente não entra nessa questão da responsabilidade moral, que é a raiz emocional da responsabilidade, é essa compaixão, que faz a gente agir assim. No caso ali, não sei se você observou, vários estados brasileiros juntos nessa questão, somos individualmente partícipes primeiro de uma fraternidade institucional. Daí uma instituição está preocupada com a outra, né? A gente como empresa, aí o governo, a sociedade, o terceiro setor, as instituições públicas, aí você vê o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho, aí você vê a Suzana. É uma teia que se fortalece cada vez mais. A partir do institucional, só consegue haver alguma coisa no institucional se no pessoal, individual houver. Então a gente tem de ter essa compaixão que nasce no individual para a gente dar conta dessa totalidade da complexidade que traz para a gente. Né? É aquela máxima, amor por si próprio. Primeiro, o autoconhecimento, a gente se amar para amar o próximo. Eu gostaria que você falasse mais sobre isso no próximo bloco, estão me pedindo um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já. Estamos de volta com oportunidades, falando hoje sobre corresponsabilidade universal como propósito de vida. No bloco anterior, a gente terminou falando sobre esse espírito de compaixão pelas pessoas. E eu lembrei, através da sua fala, que o amor
por si próprio, né, ajuda muito a entender também as outras pessoas. Eu costumo dizer que nós somos passageiros da vida, né, fazendo uma relação com passageiros de avião. Se você precisa cuidar de alguém, quando está uma pane no avião, desce aquelas máscaras de ar. Você precisa cuidar de você primeiro, para depois cuidar do próximo. Com certeza. A gente falou aqui de disruptura tecnológica e linearidade moral, né? A gente está num ritmo muito acelerado pela tecnologia e a gente está sem preocupação com rumo, né? A gente está correndo muito sem observar muito para onde a gente está. E nesse correr muito, a gente não para reflexão. O autoconhecimento, se a gente não conseguir descobrir o que a gente é e o que a gente quer, pelo menos o que a gente não é e o que a gente não quer. Né? Então, para a gente poder se dar conta disso. A partir daí, existe o gostar de si, o auto-amor, né? O gostar de ser eu. Né? E a partir daí, eu consigo lidar bem com o outro e também lidar bem com o meio. E o que está acontecendo nessa correria do frenesi da tecnologia, por isso tem que ter uma atenção que a tecnologia ela não é nociva, mas o uso dela pode ser. A gente pode se deixar levar por esse ritmo e não ter espaço para perguntar quem é a gente. Então, a gente, em função do ritmo, a gente perde o rumo. E o autoconhecimento é chave para a gente poder ter o equilíbrio pessoal para se dar bem com o coletivo. O que acontece é que as pessoas estão correndo tanto e estão exigindo tanto das outras nisso, tentando trazer o tempo tecnológico para o ritmo orgânico. Daí o adoecimento. Então, o que acontece? Eu não sou máquina, né? Eu não funciono na velocidade da máquina. Então, se eu tenho uma perda afetiva, uma separação, por exemplo, ou se eu tenho uma perda física, alguém da minha família morre, eu preciso de um tempo para eu cicatrizar essa perda, né? Ou eu elaborar essa perda, né? E o que acontece é que o ritmo não deixa você parar para você refletir sobre o que está acontecendo. Nem com o mundo, nem... Daí a letargia que as pessoas vivem, e daí a ansiedade, decorrente disso a depressão, e você come mais rápido, você não presta atenção na comida, você não mastiga, daí gastrite, problema de trato gastrointestinal. Você que é músico também, a gente pode fazer uma alusão à música também. A música, para ter o ritmo, ela tem pausas, não é assim? Isso. Eu não entendo muito da partitura, mas tem umas pausas, não tem? Não, e pior, e a coisa mais importante que você falou é que como é que você vai compor uma música sem reflexão, né? Você compor uma música. A tecnologia é importante, né? Eu trabalho numa transnacional. Se eu deixar o celular, o iPhone, ele tomar conta da minha vida, eu já acordo, porque em alguns países agora é noite, em outros já é manhã, mas eu já acordo com desatualizado. Então eu tenho que entender assim, eu não posso responder na velocidade das máquinas, eu tenho um ritmo orgânico. Se eu vou compor uma música, eu sou compositor também, né? Eu preciso parar para aquilo. Já imaginou o Michelangelo fazendo Moisés esculpindo, toda hora parando para conferir o celular se chegou um e-mail, ou se o seu Facebook teve a quantidade de curtida que ele queria, ou seja, não tem reflexão. O que está faltando hoje, Guilherme, que eu percebo, daí o adoecimento das pessoas, e que é o pior, porque as pessoas vivem num ritmo que não é o orgânico. Eles se deixaram levar, eles estão transpondo para o orgânico o que é tecnológico. E o ser humano não é tecnológico, o ser humano é orgânico. Então, a gente não pode trabalhar com adrenalina em excesso, nem com cortisol em excesso, senão a gente vai ter ansiedade, a gente vai ter insônia, a gente vai ter gastrite, a gente não vai viver com uma qualidade de vida boa. E pior do que isso, a impaciência que a gente fica, você manda uma coisa para a pessoa e fica esperando a resposta, vive numa suposição, aí vem uma subjetividade negativa. Será que o Guilherme não abriu o meu e-mail porque ele não gosta de mim, porque ele está com um problema comigo? Aí você fica naquela expectativa do outro fazer, muito conflito de relacionamento, porque você fica intolerante, você fica impaciente, você quer trazer para o ritmo orgânico o tempo tecnológico, e isso não é possível. Por isso que a tecnologia ela é muito boa, e acho que a grande salvação do nosso século, eu penso que vai passar pela inovação. Isso. Porque a gente tem grandes volumes de pessoas, os sistemas estão sobrecarregados em todos os aspectos, todos. Educação, a saúde, de um modo geral o mundo está assim, né? Assim, a população carcerária mundial é imensa, Estados Unidos, China, Rússia, a gente está entre os 5 maiores, né? O mundo, a gente precisa equacionar isso ainda, mas a gente precisa parar para pensar no que fazer. Será que a causa está lá no presídio ou está antes dele? Né? Eu lembro no Espírito Santo, no passado, a gente fez uma coisa muito bacana. A gente pensou uma coisa sistêmica assim, ao invés de ficar tirando do presídio, por que a gente não deixa que não prenda? Como que a gente pode atuar lá?
Aí veio aquilo que o Haroldo colocou no vídeo, que eu acho muito importante a fala do Haroldo, valores humanos. Ele abraçou essa causa no Espírito Santo. Eu acho bacana, por isso que ele está no vídeo. É muito importante ter uma pessoa que pensa assim, né, sistemicamente na educação. Se você trabalha a educação com valores, você reduz o conflito com a lei. E se for leva o Coronel Jailson com o PROERD, toda aquela visão sistêmica, estratégica que ele tem de aproximação do policial com a escola, você reduz também a violência na escola. Então, se você mantém as pessoas na escola, você vai formar cidadãos autores da sua própria história, protagonistas da sua própria história. E o legal é que nesse período que a gente trabalhou sistemicamente, e a municipalidade também estava junto, e o grande problema que eu vi no Espírito Santo, eu fiz muitas críticas a isso, foi quando a municipalidade deixou de fazer a parte dela, e foi a municipalidade que errou, que a descontinuidade foi municipal, os presídios voltaram a prender, encher de gente. Fizemos um mega projeto, tanto, Guilherme, que a gente, eu estava falando para você nos bastidores ali, a gente recebeu a Universidade Cardiff do Reino Unido, Berlim, e agora de Paris está querendo vir, para ver esse modelo de complementaridade, que casa com o título do nosso programa modelo aqui. Daqui para lá. Levar o modelo daqui. E levaram. É engraçado. Enquanto a gente conversa aqui, né, dando ideia, lançando ideias, inclusive para os nossos telespectadores, e a gente tem telespectadores formadores de opinião, muita gente continua no WhatsApp, continua louco nesse ritmo da tecnologia, não percebendo isso que a gente está falando. Você acha que questão de valores humanos agora, os valores humanos mudaram ou o homem mudou, o ser humano mudou? Na verdade, a gente está percebendo essa disruptura tecnológica fez a gente correr mais, mas em compensação fez a gente se comunicar melhor, né? Eu acho isso muito importante. Os jovens se mobilizam pela rede, meus filhos, por exemplo, eles marcam tudo pelo WhatsApp, a ida para o cinema, o jogo de futebol, o menino, né? Fazem três coisas ao mesmo tempo também, né? Eles estão, agora, não pode o orgânico está tentando seguir esse ritmo tecnológico. Está indo para ali, né? mas eu acho em termos de valores, a gente tem que tomar um cuidado, que uma relação eletrônica não substitui uma relação com a riqueza da linguagem corporal, do contato, do afeto, que é o grande, vamos dizer assim, a grande deficiência mundial que eu percebo, passa pelo afeto. E passa por essa coisa do autoconhecimento. Eu vou acumular para quê? E quem vai desviar algum recurso público, alguma coisa, ou privado, que você viu o poder econômico corrompendo o público, né? Você viu aí recentemente o público também corrompendo o poder privado nessa vexame que nós passamos no Brasil. Mas depende da pessoa parar para pensar, por que eu quero acumular tanto? Por que eu preciso roubar? Por que eu não sou ético? Eu fui dar uma palestra em Luxemburgo sobre integridade, tem um tempo atrás aí. Eu saí do hotel na Avenida La Liberté e fui andando e tinha uns totens no caminho dos grandes veículos internacionais, Financial Times, The Economist, Le Monde, Le Jude, Jornal de Luxemburgo, né? E eu fiquei olhando aquilo lá, todo mundo algemado nas capas dos principais veículos, e o Brasil colocado como um mar de lama por The Economist, por exemplo. Tinha uma mulata sambando assim no carnaval, afundada na lama. Eu pensei assim, nossa, como que eu tenho legitimidade para ir num fórum aqui internacional falar sobre integridade? Mas eu pensei assim, mas eu não sou não íntegro. Então, eu tenho a legitimidade para eu falar. Agora, o que aconteceu com todas aquelas pessoas foi que acho que por algum momento da vida deles, eles pararam de pensar em legalidade e em moralidade, que é a integridade, né? Aí não passa também por uma questão de crise de liderança, que nós citamos já no início do programa. A gente se espelha muito em alguns líderes, né? As pessoas costumam se espelhar muito em alguns líderes. A gente está com crise de liderança. E vai espelhar em quem? A liderança é um reflexo da sociedade ou é o contrário? Como é que você vê essa questão? Excelente a sua colocação. Nesse mesmo período, olha que curioso, eu saí desse fórum e fui tomar um sorvete antes de ir para o aeroporto e voltar para o Brasil, em Luxemburgo. E eu vi uma matéria assim, com uma foto do Papa muito grande assim, na livraria, assim, perto da sorveteria que eu estava. Aí eu me dei conta, assim, naquele momento, a liderança mundial era o Papa. O Papa era o grande estadista, até porque o Vaticano também é um Estado, né? Mas assim, o Papa era a referência. Eu acho que passa muito pelo exemplo, porque quando você olha e você não tem referência, os jovens principalmente, eles querem ter ídolos. E se o ídolo é um mau exemplo, para onde os jovens vão olhar? O que os jovens vão querer? Eu vi uma campanha do Espírito Santo muito bacana, estava falando até com a Rosane e o Tony, compartilhe o bem, a gente fala muito em rede do bem, a gente falava muito disso aqui na época que a gente trabalhava aqui no Espírito Santo. O falar o bem, falar em bem,
você já evoca cordialidade, você evoca esperança, que alimenta otimismo, resiliência, perspectiva positiva de futuro, falar de coisas boas. Quando você começa a falar coisas ruins, foi incrível, porque eu voltei para falar para esses mesmos jovens. Lei da atração. Né? Depois das Olimpíadas. E eu cheguei para falar para eles, a Olimpíada foi um sucesso. Aí eu falei para eles, vocês viram o que eu falei para vocês? Vocês estavam se levando a pensar que a Olimpíada ia ser um fracasso antes dela ser. Porque vocês estavam pensando de forma pessimista, alimentado por uma subjetividade. Cuidado com o que vocês ouvem. Aí vem o líder. Quem é o líder? Naquele momento era a mídia. Né? E eu digo o seguinte, cuidado com o que vocês ouvem, eu digo o seguinte, cuidado com o que você pensa. Porque o que você pensa pode se tornar realidade. Se você pensa só coisas negativas, meu amigo, cuidado. O programa Oportunidades está terminando, Siderberg. Eu gostaria que você deixasse o último recado para o nosso telespectador. Tá bom. Então, eu sou muito otimista, né? Como deu para perceber aqui. Eu acho que tudo tem solução. Eu acho que a nossa crise ainda não chegou no fundo, ela está descendo ainda, essa crise toda que nós estamos vendo. Vai ter uma quebra de paradigma, ainda não sei para onde vamos, mas eu tenho certeza de uma coisa. E se a gente pensar positivamente, porque eu acredito muito que o otimismo é o alimento da esperança, que dá a você a capacidade de resistir aos impactos, a resiliência e que leva a gente à autoeficácia, que é acreditar na gente mesmo. Eu acredito muito em mim por causa disso, eu penso positivamente. Eu acho que tudo vai dar certo e tudo deu certo, eu acredito muito nisso. A mensagem que eu passaria é assim, o novo paradigma ele passa por um capitalismo mais consciente, em termos de sistema, mais distributivo, precisa de pessoas cobrando que ele seja assim, precisa de pessoas lúcidas, mas não raivosas, não revoltadas, um revolucionário positivo. Eu acho que passa por isso. E, sobretudo, eu acho que o paradigma do século XXI, que vai preencher esse vazio existencial, que rasga o peito do nosso século, que é a transcendência, tem que ter como afluente o amor e o afeto. Então, a gente tem que se dar conta que existe a convivência, o gostar do outro, o querer o bem coletivo e fluir a bordo de um pensar coletivo, que eu acho que somos individualmente partícipes de uma fraternidade universal, como você colocou. Siderberg Rodrigues, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelas suas explanações hoje aqui no programa Oportunidades. Tá? Obrigado você, Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Bom, o programa chegou ao final, mais uma vez eu afirmo, cuidado com o que você pensa, tirando aí pela fala do Siderberg, né? Cuidado com o que você pensa, então pense positivo para as coisas melhorarem, né? A gente precisa muito disso, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. O programa Oportunidades fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Até lá!